Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que tá chegando agora por aqui e não sabe do que se trata esse canal, nesse canal eu falo semanalmente de doramas e literatura. Então se você é que nem eu, apaixonado por esse mundo de doramas e literatura, tá no canal certo. E no vídeo de hoje eu vim falar dos lançamentos do mês de novembro da Netflix. No final do vídeo eu vou falar também de alguns doramas que estão disponíveis na plataforma que eu não falei no vídeo anterior, porque como vocês sabem, gente, eu sou igual a Netflix. Sempre tô atrasadinha igual ela. Então se você já é novo por aqui, já aproveita e se inscreve para não perder nenhuma dica doramástica da semana, porque nesse canal só tem dica top. Mas vamos parar de enrolação? Vamos logo ao que interessa, que é isso que vocês querem aqui nesse canal, aumentar essa lista aí de vocês. O primeiro dessa lista é um filme japonês que estreou dia 5 de novembro. Ele está dublado também. O nome do filme é Não Devíamos Ter Crescido. É um filme bem emocionante. O filme tem uma coabitação nos anos 90 e uma proposta nostálgica. E ele promete abalar os corações românticos e aquelas pessoas que vivem se perguntando e se? Você já se perguntou também e se? Eu já me perguntei várias vezes e se? E se fosse assim, eu tô na fase que eu me pergunto, e se eu tivesse feito isso? Então esse filme traz bastante essa proposta, talvez ele seja interessante pra você. Você que nunca assistiu nenhum dorama japonês, nenhum filme japonês, pense, repense e comece a assistir que você vai gostar bastante dos dramas japoneses que são muito bons. A trama vai girar em torno de um quarentão que recebe uma solicitação de amizade de um antigo amor. E isso faz com que esse homem se lembre dos seus relacionamentos passados a partir dos anos 90. Então ele meio que tem ali uma volta no tempo do que ele era antes e ele fica se perguntando, e se eu tivesse isso? Que aí começa a gerar alguns questionamentos para ele. E esses questionamentos que ele faz e se vai trazer para ele ali uma busca do que ele poderia ter feito no passado dele e o que ele pode fazer para melhorar o futuro, fazendo com que ele vá em busca dos seus antigos sonhos e tenha ali uma esperança de que esses sonhos se realizem. Eu achei a proposta do filme bem interessante, tô bem interessada em assistir, sou bem suspeita pra falar, mas os filmes japoneses me surpreendem bastante. Outro que estreia dia 5 também, ó, duas estreias pro dia 5, eita que a Netflix tá querendo matar a gente pra já tempo. Retrato de um Campeão, um filme chinês baseado em uma história real. Esse filme vai mostrar a história de um recordista paralímpico e as dificuldades que ele passa no dia a dia com a mãe dele. Esse recordista paralímpico, ele nasceu no início dos anos 80 e ele nasceu em Hong Kong. Desde criança, ele sempre amou corrida e o atletismo. E seu entusiasmo foi percebido por um treinador que resolveu tornar ele num atleta profissional. E esse atleta se chama So Wai. Ele fez história ao vencer o primeiro Paralímpico de Hong Kong. Parece ser uma história bem interessante. Eu gosto realmente de filmes que são baseados em fatos reais, e esse é um filme chinês, eu também gosto muito de filme chinês. Não sei se ele está dublado que nem o que eu falei anteriormente. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é muito difícil os dramas chineses estarem dublados. Eu espero que esteja, porque aí consegue alcançar mais pessoas. Eu gosto de ver a legenda original. Mas pra você que não gosta, eu espero que esse filme realmente venha dublado pra você poder apreciar um filme bom. Eita, que a Netflix esse mês tá cheio de dramas japoneses, gente. É japonês e chinês. A maioria da lista dela só tem drama japonês e chinês, e coreano tem poucos, tá? Tem poucos, não são muitos. A próxima estreia é dia 17 de novembro e chama The Fable, um filme japonês também inspirado de um mangá de mesmo nome. O enredo desse filme vai girar em torno de um lendário gênio da matança que se esconde em uma cidade em Osaka, em algum lugar chamado Osaka, e eu não sei. Enfim, nessa cidade, tá? Vocês entenderam. Esse homem vai tirar um ano de férias do seu trabalho ali como matador de aluguel. E aí ele começa a viver uma vida simples, longe ali dos holofotes, ele tenta esconder ao máximo que ele pode a sua vida anterior. Ele vai começar a viver nessa cidade com o nome de Akira Sato, tentando se esconder
ali do seu passado. Parece um filme bem interessante. E detalhe, esse filme, ele teve uma contribuição especial da Lady Gaga. É a primeira vez que a Lady Gaga contribuiu para uma trilha sonora de um filme japonês. E a música da trilha sonora é Born This Way. Gente, essa música da Lady Gaga é famosa, né? Dispensa apresentações, porque eu sou muito fã da Lady Gaga. Adoro Lady Gaga e acho ela fabulosa. Gente, que mulher fantástica. Amo todo o trabalho que ela faz. Enfim, se você gosta dela também, comenta aqui embaixo. Se você já assistiu esse filme, também comenta. E se você já leu o mangá, também comenta aqui embaixo o que você achou. E se você pretende assistir esse filme. Eu vou assistir ele porque tem a música da Lady Gaga, é filme japonês e eu gosto bastante, inspirado em mangá, então, gosto mais ainda. Outro que estreia dia 19/11 é Refletidas. Refletida vai contar a história da vida próxima e invejável de uma pintora. Só que a vida dessa pintora vai se deteriorar quando uma jovem brilhante aparece em seu caminho. E essa jovem brilhante parece ser a sombra do que essa pintora foi lá no passado. Parece uma história bem interessante, esse é um drama coreano. Não sei se vai estar dublado, a gente espera que esteja também, porque muita gente gosta de dramas dublados. Como eu disse, a Netflix é perfeita na inclusão. Comenta aí o que você está esperando de Refletidas, se você já ouviu falar desse drama. É claro que outros canais já comentaram também, porque tem canais específicos que falam mais dos dramas coreanos. Aqui eu falo de todos, tá? Então eu falo de todos os lançamentos asiáticos da Netflix. Esse eu tô esperando já um bom tempo. Gente, é muito legal. Eu gosto de coisas de fantasia, ainda mais quando tem esse teor apocalíptico, eu gosto mais ainda. Dia 19 de novembro estreia Hellbound ou Profecia do Inferno. Gente, que nome, né? Nossa senhora. Gente, eu adoro um filme apocalíptico, eu acho assim muito legal, adoro. Então Hellbound vem com essa proposta de um filme apocalíptico. É uma série de terror, mas eu não tenho medo dos de terror coreano, nem todos, tá? Alguns eu tenho. A série de terror Profecia do Inferno retrata o aparecimento sem explicação nenhuma de seres sobrenaturais. E esses seres sobrenaturais são responsáveis por banir pessoas para o inferno. Acho que a pessoa deve ter cometido algum crime, sei lá, e elas são banidas para o inferno. Gente, é tipo Lúcifer. Daí, essas criaturas vão gerar um caos e um pânico ali na cidade. E graças a esse caos e a esse pânico, vai surgir uma seita religiosa. Essa seita religiosa que aparece tem como lema a justiça divina. Mas também é um grupo de pessoas que está bem interessado em descobrir a verdade por trás desses eventos misteriosos. Eu estou aguardando a Hellbound desde do começo do ano, porque no começo do ano eu fiz um vídeo de janeiro que eu falei desse drama. É um drama que eu tô esperando bastante. É de terror? É. Eu tenho medo de série de terror? Tenho. Porém, algumas séries coreanas eu não tenho medo, porque quando é meio que fantasia, terror, tipo Constantine é meio que de terror, mas é fantasia. Então, quando é nesse estilo assim, eu gosto. Mas outros tipos de terror, assim, eu não gosto, tipo Fred Krueger, esse daí eu tenho medo. Desse tipo de série eu tenho medo. Mas tem algumas séries coreanas de terror que eu não tenho medo, como Sweet Home, que envolve fantasia no meio. Eu não sou tão medrosa assim quanto Goedan, que é baseado em séries urbanas, coisas urbanas disso, eu tenho um pouco mais de medo. Eu estou aguardando a Hellbound ansiosíssima, porque eu falei dele no começo do ano. E é interessante, viu? As coisas, assim, apocalípticas eu acho muito interessantes, até porque também um dos meus atores preferidos está nessa série. Então, tem algumas séries que eu estou, assim, tava muito na expectativa, né, pra assistir, e essa é uma delas. Conta aí pra mim, se você também tava na expectativa, se você assistiu o meu vídeo lá no começo de janeiro, que eu falei dessa série também, de algumas outras séries que estrear, como lá no caso eu falei que era Montanha Jiri, mas é Jiri-san porque mudou o nome. Algumas sofreram a alteração dos nomes, porque quando eu fui fazer a pesquisa tava com o nome, mas aí quando elas lançaram com outras adaptações de nome. E muitas delas eu falei lá em janeiro, já tô preparando o próximo vídeo também para janeiro de 2022 e olha que tem muita coisa que eu tô descobrindo, que vem muita coisa boa pro ano que vem também. Como esse é o penúltimo vídeo, eu tô conversando bastante, né? Nossa, gente, como eu falo. E dia 20 de novembro, esse é um reality show. Pra quem gosta de reality show, gente, essa é uma boa pedida.
Eu gosto dos reality show coreano, principalmente com Lee Seung-gi. Ele faz tanto reality show na Netflix, se você procurar, tem vários dele, tá? E esse é mais um que ele tá fazendo também, e esse além dele tem o Lee Seung-gi e tem o Kai, o ex-integrante do EXO, porque o Kai agora faz carreira solo. Esse reality show vai reunir 6 celebridades coreanas em uma ilha paradisíaca. Essas celebridades coreanas vão ter que fazer de tudo para acumular uma moeda digital. E eles usam várias estratégias e sabotagem para poder conseguir chegar ao seu objetivo. Esse acúmulo dessas moedas digitais pode virar um prêmio em dinheiro no último dia de estadia deles nessa ilha utópica. Parece interessante. Eu gosto de assistir alguns reality shows também. E aí, você já assistiu algum reality show do Lee Seung-gi? Eu já assisti um outro reality show com ele também, que é Together, que também é muito bom e muito legal e vale a pena assistir. Se você ainda não assistiu nenhum reality show da Netflix coreano, assista, porque vale muito a pena. Na Netflix tem alguns reality shows muito bons. Se você quiser que eu fale só sobre os reality shows que tem na Netflix coreano, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo só sobre eles. E 26 de novembro estreia um outro taiwanês que é Light the Night. Eita, eu falei pra você que a Netflix tá dessa vez só colocando chineses, taiwaneses e japoneses. Só faltou um Lacorne aí que ela não colocou esse mês na lista. Pode ser que venha depois do lançamento desse vídeo, se vier eu falo no próximo vídeo. Light the Night é uma série que passa no ano de 1988. Vai falar ali sobre um clube e essa senhora tem suas anfitriãs. Eu creio que seja um clube de prazeres. Provavelmente é uma série, eu não tive muitas informações, mas provavelmente é uma série proibida para menores, porque só o clipe, gente, já deu para perceber que não é para crianças, tá? É uma série para maiores de 18, penso eu. E agora vamos, ó, acabou os lançamentos que foi até o dia 26 de novembro. Provavelmente a Netflix deve inserir mais alguns, porque agora a gente está no começo do mês e ao longo do mês ela vai colocando alguns ali em seu catálogo. Se ela colocar, eu venho na aba comunidade, eu venho em outro vídeo e falo dos novos lançamentos, ou falo no próximo vídeo também, que não tem problema nenhum. Agora eu vou falar de alguns lançamentos que saíram no final de outubro, que eu não falei no mês anterior, e de alguns que entraram recentemente do catálogo da Netflix, que eu também não recebi aviso, vi por um acaso, porque eu fui lá no aleatoriamente e ela me indicou. Mas olha, eu acho que ela nem avisou que esses entraram no catálogo dela, mas eu vou avisar aqui pra você. Se você estava esperando que entrasse no catálogo da Netflix um advogado sem lei, no catálogo da Netflix tá um advogado fora da lei. Se você estava esperando esse drama entrar no catálogo da Netflix, agora você não precisa esperar mais, porque ele já está disponível no catálogo dela. O enredo desse drama se passa numa cidade fictícia e um ex-gangster e uma advogada íntegra que acabou suspensa por agressão. E esses dois juntos vão se unir para formar um escritório de advocacia sem lei para lutar contra uma juíza corrupta e seus associados. Eu já assisti esse drama. Se você ainda não assistiu, gente, vale muito a pena. É perfeito, maravilhoso. Você vai se surpreender com esse drama e vai ficar preso nele até terminar e olha, vale a pena mesmo. Outro que entrou pro catálogo da Netflix recentemente é Busque WWW, ou Search WWW. Esse drama vai contar a história de 3 mulheres com 33 anos. Essas mulheres trabalham nas 2 principais empresas competitivas de web e elas vão viver momentos de disputa entre elas e algumas relações amorosas ali também no meio de todo o processo. Eu, particularmente, assisti esse drama só até o 3º episódio e dropei, esqueci dele e larguei ele de mão. Comenta aí se vale a pena voltar a assistir ou não, porque eu não terminei de assistir. E agora outros que dispensam apresentações, que muita gente estava perguntando, eles estrearam dia 28 de outubro. A 2ª temporada já está completa e dublada na Netflix para você que quer assistir. E Hospital Playlist também já está completa, a 2ª temporada e dublada. Então, se você estava ansioso esperando por esses 2 dramas que já está
tava, ó, enrolando, né? Quem é inscrito aqui do canal já assistiu no fansub, já até terminou. Agora, se você estava esperando eles na Netflix, pode correr lá que já está disponível no catálogo. Esses dois dramas dispensam apresentações, porque eu já falei bastante deles e nem preciso fazer a resenha deles aqui. Eu só trouxe a informação que eles já estão disponíveis para você assistir a segunda temporada de ambos. Outro que deixei de falar aqui no vídeo anterior e eu estou assistindo e estou gostando bastante é Você é Minha Primavera. No enredo desse drama nós temos personagens com infâncias traumáticas, uma gerente de um hotel e um psiquiatra. Ambos acabam formando um vínculo profundo após se envolverem em um complexo caso de assassinato. Esse também já tá dublado, tá? E vamos à dica bônus. Olha, essa dica bônus, talvez você não tenha Apple TV, pode ser que você tenha, mas se você tem iPhone e vai poder assistir Dr. Brain. Eu já havia falado dele antes em um vídeo do Pachinko, que a Apple TV ia começar a colocar em seu catálogo também dramas coreanos e ela ia começar a produzir que nem a Netflix. E a primeira produção da Apple TV é Dr. Brain, que estreia dia 2 de novembro. Dr. Brain vai contar a história de um homem que, quando era criança, sua mãe morreu em acidente de atropelamento e isso causou alguns traumas para ele. Esse homem acabou se tornando um neurocientista. Um dia uma pessoa misteriosa acaba contratando ele para que ele extraia informações de um homem que acabou cometendo suicídio. Ele tem que extrair essas informações do cérebro do homem. Ele logo fica interessado na proposta e acaba aceitando. Ele até tenta extrair as informações desse homem que está morto, porém ele não consegue, não obtém sucesso nessa extração. Alguns dias depois ele vê sua vida mudar. E aí, eu estou bastante curiosa para assistir esse drama. Eu já coloquei ele na minha lista, eu sou assinante da Apple TV. Eu assinei só pra assistir Pachinko, tá, gente? Porém, tem outras séries muito boas que eu gostei, que não são coreanas. Porque lá na Apple TV tem algumas séries inspiradas em livros. E como eu sou leitora, eu gosto também de assistir muitas séries inspiradas em livros. E próximo ano, como eu vou ter um pouquinho mais de tempo, eu vou trazer vídeos em séries inspiradas em livros também, porque é a proposta do canal falar de livros também, de literatura também. Outra também que vai estrear, porque eu ainda não sei aonde que ela vai estrear, mas eu fiquei particularmente muito interessada no enredo, é Desirê, dia 29 de novembro, é a última estreia do mês de novembro pra gente partir aí pras estreias do mês de dezembro. A história desse drama gira em torno de 4 pessoas em busca de um patrocinador para realizar seus desejos e um fotógrafo que não teve uma vida fácil e devido a isso ele busca vingança. Parece um drama bem interessante, eu fiquei muito interessada nesse enredo porque até então eu ainda não tenho informações de onde estará disponível esse último que eu falei agora, Desirê. Mas quando eu tiver eu trago aqui as informações na aba comunidade para você assistir. Enfim, fiquem de olho na aba comunidade, porque sempre eu tô postando coisas lá também. E se você quiser conversar comigo pelo direct do Instagram, eu estou sempre aberta a ouvir vocês, é só ir lá, me seguir e bater um papo comigo também. Enfim, esses foram um vídeo dos lançamentos do mês de novembro da Netflix, teve até dica bônus da Apple TV. Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal, deixar seu comentário que vale peso de ouro nesse canal, assim como eu sempre digo. Não esquece de deixar o joinha, porque é muito importante para o crescimento do canal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração e até a próxima.